Bem-vindo ao GameTech. Neste vídeo, trazemos-te novos trailers e grandes notícias sobre o mundo dos jogos. Vamos começar com um olhar para o próximo jogo da série Super Mario Bros., Super Mario Bros. Wonder. A Nintendo Portugal confirmou que o jogo terá localização para português de Portugal, o que é uma ótima notícia para os fãs portugueses. Além disso, vamos falar sobre a demonstração da Switch 2 que foi apresentada à porta fechada na Gamescom. A demonstração mostrou uma versão melhorada do icónico The Legend of Zelda, Breath of the Wild, otimizado para cumprir as especificações mais robustas da futura Switch 2. E ainda vamos dar uma olhada nas novas versões da Nintendo Switch Lite, que incluem designs inspirados em Animal Crossing, New Horizons e Nintendo Switch Sports. Então, senta-te e relaxa, porque vamos dar-te uma dose de notícias do mundo dos jogos. GameTech, a tua fonte de notícias de videojogos. Castlevania, Nocturne, a origem de Richter Belmont. A Netflix divulgou um novo trailer para Castlevania, Nocturne, a série de animação que mostrará a origem de Richter Belmont, um dos personagens mais populares da série de jogos da Konami. O trailer mostra Richter em sua juventude, ainda treinando para se tornar um caçador de vampiros. Ele é treinado por seu pai, Simon Belmont, o protagonista do jogo Castlevania II: Dracula's Curse. Richter também conhece Maria Rennar, uma jovem bruxa que se torna sua aliada. Os dois se unem para enfrentar a Ordem da Luz, uma organização secreta que está tentando ressuscitar Vlad Tepes, o Drácula. Castlevania, Nocturne estreia em 28 de setembro na Netflix. O trailer de Castlevania, Nocturne é promissor. Ele mostra uma história que tem o potencial de ser emocionante e envolvente. O visual da série é impressionante, com uma animação fluida e cenários detalhados. Os personagens também são bem desenvolvidos, com personalidades e motivações interessantes. O fato de Castlevania, Nocturne mostrar a origem de Richter Belmont é um ponto positivo. O personagem é muito popular entre os fãs da série e sua história de origem é uma boa oportunidade para conhecer mais sobre ele. Os fãs de Castlevania certamente ficarão animados com o lançamento de Castlevania, Nocturne. A série tem o potencial de ser uma das melhores da franquia. Xbox 360. Uma viagem nostálgica em forma de construção. A Xbox 360 foi uma das consolas mais populares de todos os tempos, com mais de 85 milhões de unidades vendidas em todo o mundo. Para os fãs da consola, a Mega Brands lançou um conjunto de construção que permite aos jogadores montar uma réplica em escala 3 horas e 4 minutos da Xbox 360. O conjunto, chamado Mega Showcase Microsoft Xbox 360 Collector Building Set, contém 1.342 peças e está disponível por $149,99. O conjunto inclui a consola Xbox 360, o comando e um disco de áudio 3. A construção do conjunto é relativamente simples, mas é demorada. É necessário seguir as instruções cuidadosamente para garantir que a consola fique perfeita. O conjunto é feito de plástico de alta qualidade e os detalhes são fiéis à consola original. A consola é iluminada e inclui uma unidade de disco que pode ser aberta. O disco de Halo 3 pode ser colocado na unidade de disco para ativar a placa-mãe. O Mega Showcase Microsoft Xbox 360 Collector Building Set é uma ótima opção para os fãs da Xbox 360 que procuram uma forma de reviver as memórias da consola. É também um presente perfeito para os fãs de construção. Aqui estão alguns dos principais destaques do conjunto: réplica em escala 3 horas e 4 minutos da Xbox 360, 1342 peças, consola e comando iluminados, unidade de disco que pode ser aberta, disco de Halo 3 incluído, detalhes fiéis à consola original. O conjunto é adequado para adultos e crianças com mais de 14 anos. EA Sports UFC 5, novo jogo da série, chega em outubro com melhorias gráficas, de jogabilidade e conteúdo. A Electronic Arts anunciou oficialmente os primeiros detalhes de EA Sports UFC 5, a nova edição da série de jogos de MMA. O jogo será lançado em 27 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e PC. EA Sports UFC 5 foi desenvolvido com o motor Frosted, o que permitirá melhorias significativas na qualidade visual dos modelos dos atletas. Os personagens terão um nível de realismo ainda maior, com detalhes como pele, músculos e expressões faciais mais realistas. Outra melhoria significativa é o novo sistema de dano. Os jogadores terão que ser mais estratégicos em suas lutas, pois os golpes causarão mais danos aos oponentes.
Novos momentos dinâmicos também foram adicionados para recriar a modalidade na vida real. Além das melhorias gráficas e de jogabilidade, a eSports UFC 5 também contará com novos conteúdos. As novas submissões de transição permitirão aos jogadores realizarem transições mais fluídas entre as diferentes posições de submissão. Os novos capos cinematográficos adicionarão mais variedade às lutas. O jogo também contará com um calendário de serviço remodelado, com novos desafios e incentivos para os jogadores. A eSports UFC 5 estará disponível em duas versões, Standard Edition e Deluxe Edition. A Standard Edition custará €69 e inclui o jogo básico, 2 alter egos, o 30th Anniversary Vanity Bundle e 5 boots XP para o modo carreira. A Deluxe Edition custará €99 e inclui o jogo básico, 4 alter egos, o 30th Anniversary Vanity Bundle, 5 boots XP para o modo carreira, Muhammad Ali, Mike Tyson e Fedor Emelianenko como personagens jogáveis, o Bruce Lee Bundle e o Origins Bundle. A eSports UFC 5 parece ser uma atualização significativa da série. As melhorias gráficas e de jogabilidade são bem-vindas e o novo conteúdo parece promissor. Os fãs de MMA certamente ficarão animados com o lançamento do jogo. eFootball 2024 chega com novidades, mas sem Master League. A Konami lançou a V3.0 de eFootball 2023, uma atualização massiva que inclui uma série de novidades e melhorias no gameplay. A atualização também vem acompanhada de um novo nome para o jogo, eFootball 2024. Entre as principais novidades da V3.0 estão ajustes no gameplay, incluindo a remoção do nível de playstyle da equipa, atualizações de informações sobre clubes, estádios, troféus, emblemas e música dos menus, atualização de diversas ligas para as mais recentes temporadas, ajustes a todos os parâmetros do gameplay, desde os remates aos passes. Apesar de todas as novidades, a V3.0 ainda não inclui a Master League, um dos modos de jogo mais populares da série. A Konami confirmou que a Master League está em desenvolvimento, mas não revelou uma data de lançamento. A atualização V3.0 de eFootball 2024 já está disponível para download gratuito. A V3.0 de eFootball 2024 é uma atualização significativa que traz uma série de melhorias e novidades ao jogo. Os ajustes no gameplay são bem-vindos e tornam o jogo mais realista e divertido. A atualização também vem acompanhada de uma série de melhorias visuais e de conteúdo. No entanto, a ausência da Master League é um ponto negativo para muitos jogadores. A Master League é um modo de jogo muito popular e a sua ausência pode afastar alguns jogadores. A Konami precisa acelerar o desenvolvimento da Master League para que a atualização V3.0 seja ainda mais bem-sucedida. Vamos dar-te uma dose de notícias do mundo dos jogos. GameTech, a tua fonte de notícias de videojogos. Deixa o teu like e subscreva o canal para mais notícias. Jean-Claude Van Damme finalmente entra para o universo de Mortal Kombat. Jean-Claude Van Damme, o ator belga conhecido por seus filmes de ação e artes marciais, finalmente entra para o universo de Mortal Kombat. O ator terá uma skin especial para Johnny Cage, um dos personagens mais populares da série. A skin foi revelada pela NetherRealm Studios, desenvolvedora da série Mortal Kombat. Ela estará disponível para quem comprar a Premium Edition do novo jogo, Mortal Kombat 1, que será lançado em 11 de novembro de 2023. A skin transforma Johnny Cage em Jean-Claude Van Damme, tanto em termos de visual quanto de voz. Van Damme também participou das gravações das vozes do personagem. Essa é uma realização pessoal para o co-criador de Mortal Kombat, Ed Boon. Ele é fã de Van Damme desde os anos 1980 e sempre quis incluir o ator na série. É um sonho que se torna realidade, disse Boon. Sou fã de Jean-Claude Van Damme desde Bloodsport e Soldado Universal. Tentamos colocá-lo na série desde o primeiro Mortal Kombat. A skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage é um presente para os fãs de Mortal Kombat e de Jean-Claude Van Damme. Ela é uma homenagem ao ator e a sua contribuição para a cultura pop. A skin de Jean-Claude Van Damme para Johnny Cage é uma adição bem-vinda ao universo de Mortal Kombat. Ela é uma homenagem ao ator e a sua contribuição para a cultura pop. Os fãs de Mortal Kombat e de Jean-Claude Van Damme certamente vão apreciar a skin. Ela é uma maneira divertida de homenagear um dos atores mais populares do mundo. Prince of Persia, The Lost Crown na Nintendo Switch. O vídeo do Gamesplay mostra que Prince of Persia,
The Lost Crown está a correr bem na Nintendo Switch. O jogo parece ter uma boa fluidez e os gráficos são bonitos. O vídeo mostra Sargon, o protagonista do jogo, explorando um templo em Mount Kath, um mundo inspirado na mitologia persa. Sargon pode correr, saltar, escalar e usar armas para derrotar inimigos. O jogo também parece ter um bom design de níveis, com vários segredos escondidos. Em geral, o vídeo do gameplay é positivo para Prince of Persia, The Lost Crown na Nintendo Switch. O jogo parece estar a correr bem na consola e parece ser uma boa experiência de jogo. Algumas observações: o vídeo é capturado com uma câmera apontada para o ecrã, por isso não é possível ter uma ideia exata da qualidade gráfica do jogo na Nintendo Switch. O vídeo não mostra todas as mecânicas do jogo, como a manipulação do tempo. Conclusão: o vídeo do gameplay é uma boa notícia para os fãs de Prince of Persia que querem jogar o jogo na Nintendo Switch. O jogo parece estar a correr bem na consola e parece ser uma boa experiência de jogo. Incêndio nos escritórios da GSC Game World. Danos substanciais, mas nenhum ferido. Os escritórios da GSC Game World, estúdio responsável pelo desenvolvimento do esperado jogo de sobrevivência Stalker 2, Art of Chernobyl, foram atingidos por um incêndio na noite de quinta-feira, 7 de setembro. O incidente teve lugar na sede da empresa em Praga, República Checa, e causou danos substanciais a um dos andares do edifício. Embora ninguém tenha ficado ferido, estima-se que o custo das reparações possa atingir os $70.000. O incêndio levantou preocupações sobre a possível perda de dados críticos relacionados com o jogo, uma vez que ocorreu perto dos servidores de backup da empresa. No entanto, a GSC Game World ainda está a avaliar os danos e até ao momento não se sabe se foram afetadas informações vitais para o desenvolvimento de Stalker 2. Apesar do contratempo, a equipa de desenvolvimento da GSC Game World garantiu que continuará a trabalhar no jogo. Não vamos desistir, afirmou o estúdio numa declaração oficial. Já enfrentamos desafios mais graves e estamos determinados a seguir em frente. O lançamento de Stalker 2, Art of Chernobyl, está previsto para o primeiro trimestre de 2024. O jogo é muito aguardado pelos fãs e pela comunidade de jogadores, e a GSC Game World continua firme no seu compromisso de entregar um título de exceção. Embora o incêndio seja uma notícia preocupante, é reconfortante saber que a equipa de desenvolvimento da GSC Game World está comprometida em continuar a trabalhar no jogo. Os fãs do Stalker podem esperar que o jogo seja lançado a tempo, apesar deste inesperado contratempo. NBA 2K24. Microtransações continuam a ser um problema. A série NBA 2K da 2K Games já ganhou uma fama de ser uma espécie de casino disfarçado de jogo de basquetebol, com constantes apelos para incentivar o jogador a investir dinheiro extra para comprar moeda digital e obter mais conteúdos em cada novo jogo. Com a chegada de NBA 2K24, a 2K Games mostra que não parece de forma alguma preocupada com as críticas. A empresa continua a apostar em microtransações cada vez mais caras e abusivas, que podem levar os jogadores a gastar centenas de euros para obter o que desejam. O jogo base já é vendido a um preço elevado, de €69 na geração anterior e €79 na nova. No entanto, a 2K Games oferece ainda a opção de comprar edições especiais mais caras, que podem chegar a custar €149. Além disso, o jogo inclui uma série de microtransações que permitem aos jogadores adquirir moeda digital, que pode ser usada para comprar itens como novos jogadores, equipamentos e cosméticos. Os preços das microtransações em NBA 2K24 são simplesmente inacreditáveis. O pacote mais caro, que inclui 700.000 VC, custa €149. Isso significa que os jogadores podem gastar mais de €100 em microtransações para obter um único item. É claro que ninguém é obrigado a comprar microtransações. No entanto, a 2K Games está a criar um ambiente que incentiva os jogadores a gastar dinheiro extra, mesmo que não queiram. As microtransações são um problema sério na indústria dos jogos. Elas podem levar os jogadores a gastar mais dinheiro do que podem pagar, e podem também criar uma sensação de desigualdade entre os jogadores que pagam e os que não pagam. A 2K Games deveria rever a sua abordagem às microtransações em NBA 2K24. A empresa deveria reduzir os preços das microtransações e tornar o jogo mais acessível para todos os jogadores. Nintendo Switch Lite com Animal Crossing.
New Horizons e Nintendo Switch. Com Nintendo Switch Sports, a Nintendo Portugal anunciou a chegada de 2 novos pacotes Switch às lojas portuguesas, a partir de 20 de outubro. Um dos pacotes inclui uma Nintendo Switch Lite nas cores coral ou turquesa, com designs inspirados no jogo Animal Crossing, New Horizons. A consola já vem com o jogo pré-instalado, para que os jogadores possam começar a jogar logo de cara. O outro pacote inclui uma Nintendo Switch com comandos de Joy-Con, azul neon, vermelho neon, com o jogo Nintendo Switch Sports já pré-instalado. O jogo é uma coleção de 6 desportos diferentes, incluindo futebol, ténis, badminton, vôlei de praia, golfe e chambara. Nintendo Switch Lite. A Nintendo Switch Lite é a versão portátil da consola Switch. É mais compacta e leve do que a Switch original, e não pode ser ligada a uma TV. O modelo coral é inspirado no personagem Isabelle, enquanto o modelo turquesa é inspirado no personagem Tonu. Ambos os modelos têm um design alegre e colorido, que é perfeito para fãs de Animal Crossing. Nintendo Switch Sports. Nintendo Switch Sports é uma coleção de 6 desportos diferentes que podem ser jogados por até 4 jogadores localmente ou online. O jogo é divertido e acessível para jogadores de todas as idades. O pacote Nintendo Switch com Nintendo Switch Sports inclui uma correia para a perna, que permite aos jogadores jogarem futebol com mais realismo. Também inclui um código para uma adesão individual de 3 meses ao serviço Nintendo Switch Online, que é necessário para jogar online. Roblox chega às consolas PlayStation. A plataforma de jogos online Roblox está a dar um passo significativo na sua expansão, preparando-se para o lançamento nas consolas PlayStation 4 e PlayStation 5 já no próximo mês, outubro. Esta plataforma, famosa pelos seus jogos interativos criados pela comunidade e pelo seu sistema robusto de desenvolvimento de jogos, estreou-se originalmente no mundo do PC em 2006. Desde então, conquistou também o território dos dispositivos móveis, com lançamentos no iOS em 2012 e no Android em 2014. Embora tenha chegado às consolas Xbox em 2015, Roblox tem permanecido ausente das consolas Sony. O lançamento nas consolas PlayStation representa um marco importante na história de Roblox. A empresa já tem uma base de utilizadores significativa nas consolas Xbox, com mais de 100 milhões de jogadores ativos. A chegada a mais 150 milhões de jogadores potenciais na PlayStation é uma oportunidade significativa para Roblox aumentar a sua audiência e alcançar novos mercados. Além do lançamento nas consolas PlayStation, Roblox também está a investir na melhoria da sua experiência de utilizador na Xbox. Uma atualização substancial está a caminho, prometendo uma revisão completa da interface e da experiência de jogo. Esta atualização irá tornar Roblox mais acessível e agradável para os jogadores de Xbox. Com esta nova fase de expansão em movimento, Roblox está claramente empenhado em tornar a plataforma acessível em todos os dispositivos populares. O lançamento nas consolas PlayStation é apenas o primeiro passo de uma jornada que irá levar Roblox a novos territórios. O lançamento de Roblox nas consolas PlayStation é uma notícia positiva para a plataforma e para os seus utilizadores. A chegada a um novo mercado irá expandir a base de utilizadores de Roblox e oferecer novas oportunidades para os criadores de jogos. A atualização da experiência de utilizador na Xbox também é uma notícia bem-vinda. Roblox já é uma plataforma popular na Xbox, mas a atualização irá torná-la ainda mais acessível e agradável para os jogadores. Com esta nova fase de expansão, Roblox está claramente empenhado em tornar-se a plataforma de jogos online mais popular do mundo. Stray, o jogo que vai ganhar um filme de animação. A Annapurna Interactive anunciou que Stray, o adorável jogo de aventura e exploração em terceira pessoa, será adaptado para um filme de animação. O filme será produzido pelo estúdio de animação da própria editora, a Annapurna Animation. Até ao momento, não há muitos detalhes sobre o filme, mas a Annapurna confirmou que está a dar os primeiros passos na adaptação. O projeto está atualmente em pré-produção. Stray foi lançado em 2022 e foi um sucesso de crítica e público. O jogo coloca os jogadores no papel de um gato perdido em uma cidade futurista pós-apocalíptica. O gato deve encontrar seu caminho de volta para casa, mas para isso, precisa explorar a cidade e resolver quebra-cabeças. Ao longo do caminho, o gato encontra uma série de personagens que o ajudam em sua jornada. Estas personagens incluem um drone, um robô e um grupo de gatos. O filme de Stray tem o potencial de ser um sucesso. O jogo tem uma história envolvente e personagens carismáticos.
A animação da Annapurna Animation também é de alta qualidade. Se o filme for bem feito, pode ser uma ótima maneira de levar a história de Stray para um público ainda maior. Possibilidades para o filme. O filme de Stray tem várias possibilidades para ser um sucesso. O jogo tem uma história envolvente e personagens carismáticos. A animação da Annapurna Animation também é de alta qualidade. Aqui estão algumas coisas que o filme poderia fazer para ser bem sucedido. Ficar fiel ao jogo. O filme deve manter a essência do jogo, incluindo sua história, personagens e tom. Aprofundar a história. O filme pode expandir a história do jogo, explorando temas e personagens de maneiras mais profundas. Atualizar a estética do jogo. O filme pode modernizar a estética do jogo, usando a animação para criar um mundo mais realista e envolvente. Se o filme conseguir fazer essas coisas, pode ser um sucesso de crítica e público. Deixa o teu comentário a dizer o que achaste do vídeo. Se tens alguma dúvida ou opinião sobre o vídeo, deixa o teu comentário. Queremos saber o que pensas do vídeo. Super Mario Bros. Wonder terá localização para português de Portugal. A Nintendo Portugal confirmou que Super Mario Bros. Wonder, o novo jogo do encanador mais famoso do mundo, terá localização para português de Portugal. A confirmação veio após a Nintendo Portugal ter revelado um vídeo da Nintendo Direct dedicado ao jogo, onde as flores tagarelas, personagens que falam em português no jogo, estavam presentes. No entanto, alguns elementos da interface do jogo, como o menu principal, ainda estavam em inglês. A Nintendo Portugal explicou que a localização do jogo ainda está em andamento, mas que está comprometida em oferecer a melhor experiência possível aos jogadores portugueses. Super Mario Bros. Wonder é um jogo de plataformas em 2D que será lançado exclusivamente para a Nintendo Switch em 2024. O jogo será um remake do clássico Super Mario Bros. E contará com novos níveis, Power-Ups e personagens. A localização para português de Portugal é uma ótima notícia para os fãs portugueses da série Super Mario Bros. A localização permitirá que os jogadores portugueses apreciem o jogo em seu idioma nativo, o que tornará a experiência mais imersiva e divertida. Além disso, a localização para português de Portugal pode ajudar a aumentar o interesse pelo jogo no país. A Nintendo Portugal espera que a localização ajude a atrair novos jogadores portugueses para a série Super Mario Bros. Nintendo surpreende com demonstração da Switch 2 na Gamescom. A Nintendo surpreendeu a todos com uma demonstração exclusiva da tão aguardada Switch 2 durante a Gamescom, segundo o Eurogamer. A apresentação foi realizada à porta fechada para criadores externos, que puderam ver demonstrações técnicas do funcionamento da nova consola. Uma das demonstrações mais marcantes foi uma versão melhorada do icónico título de lançamento da Switch, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, otimizado para cumprir as especificações mais robustas da futura Switch 2. Esta demonstração é estritamente técnica e não implica um relançamento do jogo. A Nintendo ainda não partilhou publicamente detalhes sobre a sua inevitável sucessora da Switch, mas as especulações indicam que o novo hardware poderá ser lançado em 2024. A notícia de que a empresa está a mostrar a consola aos criadores externos coincide com relatos anteriores que apontavam para um lançamento no final do próximo ano. A Nintendo tem anunciado um conjunto sólido de jogos para a atual Switch até 2023 e início de 2024, como Super Mario Bros. Wonder, um remake de Super Mario RPG e um novo WarioWare. No entanto, todas as atenções estão agora viradas para o futuro e para o potencial lançamento da tão aguardada Switch 2. A demonstração da Switch 2 na Gamescom é um sinal claro de que a Nintendo está avançando com o desenvolvimento da nova consola. A empresa está a mostrar o hardware aos criadores externos, o que indica que está perto de estar pronta para o lançamento. A demonstração de The Legend of Zelda: Breath of the Wild é um bom indicador do potencial da Switch 2. O jogo já é um dos mais bonitos e impressionantes da Switch, e uma versão melhorada com especificações mais robustas seria um espetáculo visual. O lançamento da Switch 2 é um grande evento para a indústria dos videojogos. A Nintendo é uma das empresas mais bem-sucedidas do setor e a sua nova consola tem o potencial de redefinir o mercado. Trust e Bethesda lançam um conjunto gaming dedicado a Starfield. A Trust, uma marca de periféricos gaming, e a Bethesda, a editora do jogo Starfield, anunciaram hoje a chegada de um conjunto de periféricos gaming dedicado ao novo título de ficção científica. O conjunto inclui um teclado mecânico Kalash TKL e um rato Trusty Bar mais High Performance Gaming Mouse, ambos personalizados com arte oficial de Starfield.
O Kalash TKL é um teclado mecânico com interruptor Scale-Head, que oferecem um feedback tátil suave e silencioso. O teclado tem um layout TKL, com 87 teclas, para um espaço de trabalho mais compacto. O Trusty Bar Mais é um rato gaming com sensor de alto desempenho de 25K dpi. O rato tem um design ergonómico e uma ampla gama de botões personalizáveis. Os dois periféricos foram modificados pelo artista de Modding Future XP, que incluiu na sua arte oficial de Starfield elementos do jogo, como a icónica nave espacial Constellation e os alienígenas Geek. O conjunto Gaming Trust X Starfield estará disponível a partir de 11 de novembro, dia do lançamento do jogo. O conjunto é ideal para jogadores que querem mergulhar de cabeça no universo de Starfield. O teclado Kalash TKL oferece uma experiência de jogo confortável e precisa, enquanto o Trusty Bar Mais permite uma precisão e controle absolutos. Além disso, a arte oficial de Starfield acrescenta um toque de personalidade ao conjunto, tornando-o ainda mais especial. Xbox Digital Broadcast no TGS 2023. O que esperar? A Xbox anunciou que irá realizar uma transmissão digital no Tokyo Game Show 2023, a 21 de setembro, a partir das 10 horas de Portugal continental. A transmissão terá novidades dos próximos lançamentos da Xbox e títulos que estão a caminho do Game Pass. A transmissão irá incluir novidades dos estúdios da Xbox, como a Bethesda, Playground Games e Obsidian Entertainment. Também haverá novidades de parceiros japoneses, como a Square Enix, Capcom e Bandai Namco. Algumas das novidades que podem ser anunciadas na transmissão incluem novas datas de lançamento para jogos como Starfield, Fable e Forza Motorsport, anúncio de novos jogos para o Game Pass, trailers e gameplay de jogos ainda não anunciados. A transmissão da Xbox Digital Broadcast no TGS 2023 será transmitida para todo o mundo, com legendas em vários idiomas. Os fãs da Xbox poderão acompanhar a transmissão através do canal oficial da Xbox no YouTube e em outras plataformas de streaming. A transmissão da Xbox Digital Broadcast no TGS 2023 é uma oportunidade para a empresa anunciar novidades dos seus próximos lançamentos e títulos que estão a caminho do Game Pass. A transmissão terá um público global, incluindo fãs da Xbox de todo o mundo. Algumas das novidades que podem ser anunciadas na transmissão são muito aguardadas pelos fãs da Xbox. A data de lançamento de Starfield, por exemplo, é uma das perguntas mais frequentes que os fãs fazem à empresa. A transmissão também pode ser uma oportunidade para a Xbox anunciar novos jogos, como um novo jogo da série Gears of War ou um novo jogo de Halo. A transmissão da Xbox Digital Broadcast no TGS 2023 será um evento importante para a empresa. Através desta transmissão, a Xbox poderá mostrar aos fãs o seu compromisso em oferecer novos jogos e experiências de jogo. Obrigado por terem visto este vídeo. Se gostaram, deixem o vosso comentário. Para mais novidades do mundo dos videojogos, subscrevam o canal do GameTech. Até à próxima, e um forte abraço.